que já tem o suficiente, o que é difícil, né? Um trabalhador se aposentar e ter o suficiente para ele viver, hoje em dia está difícil, mas pode acontecer. Vai fazer trabalho voluntário, vai ensinar o que sabe, né? Põe em prática aquilo que ele sabe. É tão bom isso, né? Tão bom. Outro dia uma amiga minha que falou assim, ele estou tão satisfeita, eu não sabia que ele tinha sido professor de matemática. Aí ela falou que ela, no condomínio dela tem um senhor muito simpático, né? Que está sempre com um livrinho, ele está sempre lendo alguma coisa. Aí um dia ela estava sentada assim no banquinho, na área de lazer do condomínio, aí ficou conversando com ele, uma pessoa super inteligente. Ela estava falando que o filho tinha dificuldade com matemática e tudo. Aí ele falou assim, então eu vou dar umas aulinhas para o seu filho. Eu fui professor muitos anos de matemática e eu faço muito isso ainda. Trabalho voluntário, ele não cobrou nada e foi para ele um prazer. Para aquela criança que aprendeu, é tão bom isso, né? A gente poder fazer alguma coisa. Então é colocar em prática as coisas que a gente pode, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Dentro da nossa potencialidade. Deus dá liberdade ao homem para determinar para si o limite de suas forças. Nós somos o nosso termômetro. A gente não pode, através do trabalho, estragar também a nossa saúde, sobrecarregar, né, o nosso corpo, que aí nós vamos ter que responder por isso. O corpo é o nosso templo. Então nós não podemos sobrecarregá-lo. Nós não podemos tirar a nossa saúde, né? Tem até uma citação que eu recebi há um tempo atrás, e já até recebi de novo do Dalai Lama, que é dele, sim. Ele fala que os homens gastam muito, perdem a saúde em busca do dinheiro. Depois gastam todo o dinheiro que ganharam tentando recuperar a saúde. E é mais ou menos isso que acontece, né? Sobrecarregam-se, fazem coisas, deixam aqueles momentos agradáveis com a família, com os amigos, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar. Também não é assim. Para tudo tem um limite. Todo exagero é prejudicial. O difícil é encontrar o meio, mas é atrás dele que a gente está correndo. É atrás do meio, porque o meio é o equilíbrio. Né? Se a gente pegar uma varinha, puser aqui no dedo, se a gente achar o meio dela, ela pode ter o tamanho que for, que ela não vai cair, porque ela vai estar equilibrada. Mas uma coisinha de nada para o lado, ela vai cair. Então a desarmonia, o desequilíbrio, né, o exagero é sempre prejudicial à saúde. Não é cigarro nem nada, mas é prejudicial à saúde. Na 684... Kardec pergunta assim: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Olha, como que a gente vê isso, né? A gente vê muito isso. As pessoas, muitas vezes, elas não conseguem medir nem o seu limite, que dirá o limite de outra pessoa, né? Eles respondem exatamente assim: aquele que abusar da autoridade para impor aos seus empregados excesso de trabalho comete uma das piores ações. Porque o que vai acontecer? Dessa imposição, desse excesso de trabalho, quantas coisas ruins vão ter origem nisso aí? Doenças, depressões, né, problemas sérios na saúde. Então, realmente, e a pessoa que fez isso, que impôs isso aí, ela terá uma grande parcela de responsabilidade no que acontecer com essa outra pessoa. Então, isso é algo sério e a gente tem que levar em consideração. É responsável também pela exploração do trabalho alheio sem justa retribuição, porque transgride a lei de Deus. Essa questão da exploração do trabalho, né? Até há pouco tempo passou aquela novelinha da tarde falando sobre a escravidão, e ali, né, ela termina com a princesa Isabel assinando a Lei Áurea, né? E sempre foi ali, claro que não foi ali, mas a gente vê ali uma grande raiz dos problemas sociais, porque aquelas pessoas sem nenhum preparo, elas não tinham nem para onde ir, elas não tinham nada, elas tinham uma promessa não, que já era a liberdade, né?
Mas aqueles que conseguiam a sua carta de alforria, elas só tinham aquela cartinha na mão, mais nada. Faziam o que com aquilo? Porque não tinha onde ficar, não tinha o que comer, não tinha onde morar. E quando foi feita a abolição, e isso, graças a Deus, foi uma vitória, isso foi um marco aí na evolução do pensamento, do sentimento, muito importante, a gente via, né, aquelas, na encenação, aqueles escravos todos saindo juntos, para onde? Para lugar nenhum, né? Para lugar nenhum. Não sabiam o que iam fazer com a liberdade, não foram preparados para isso, né? Ali começaram os problemas, começaram não, uma das raízes dos problemas sociais que a gente vê repercutindo até hoje. Até hoje a gente vê a repercussão desses problemas sociais, né? A sociologia não consegue resolver esses problemas que a gente vê aí assolando, né, as pessoas e os núcleos e as instituições e tudo mais, né? Então, infelizmente, acontece. Mas, apesar dela ter abolido a escravatura, os exploradores fazendo escravos, pessoas sem nenhuma condição, né, que vem às vezes de uma região árida, de uma região que não dá nada, a pessoa vem às vezes de longe, né, de uma região que não tem trabalho, não tem nada, para um lugar onde ela possa encontrar algum trabalho. Ali é oferecido a ela casa, né, um lugar para ela ficar, que não é uma casa, é um lugar para ela ficar, e um alimento que não abastece nada, em troca do trabalho dela. Só isso continua sendo um trabalho escravo. E sabe que muitas vezes nós, dentro da nossa casa, a gente também pode cometer um engano desse, sem maldade, sem intenção, né? Já contei até isso aqui, uma amiga que, feliz da vida, me contando que estava muito satisfeita com uma caridade que ela estava fazendo. Depois, na hora, eu comecei a rir, tadinha. Depois, a gente conversou muito a respeito. Ela falou, ele fui aí num lugar aí tão assim, as pessoas tão pobres, cheias de filho, famílias numerosas, aquelas crianças barrigudinhas, de pezinho no chão, sem calcinha. Ela falou, olha, uma coisa terrível, eu fiquei tão traumatizada. Aí tinha lá uma família com umas moças e tudo, e o pai pedindo, por amor de Deus, se a gente podia levar para trazer para nossa casa, que ela seria empregada na casa, que ela sabia fazer algumas coisas, né? Mas aprenderia aquilo que ela não soubesse. Ela falou assim, olha, tinha uma menina que ela estava com os olhinhos assim, aflitos para vir comigo, né? Aí eu trouxe, conversamos, eu e meu marido trouxemos. Olha, eu tenho feito tudo por ela. Ela está estudando, eu comprei roupinha para ela, ela está se alimentando direitinho, eu levei ela ao médico, eu faço tudo por ela. Aí eu falei, e aí ela faz o quê? Ela falou, não, ela faz o trabalho da casa. Ela está aprendendo a cozinhar, ela é muito boazinha, é muito simpática, é uma menina muito boa. Eu falei, tá, e quanto ela está ganhando? Aí ela falou assim, ganhando? Ela falou, de dinheiro assim? Ela falou, nada. Eu falei, minha amiga, a sua intenção é ótima, mas isso é um trabalho escravo. Trabalho escravo. Eu falei, é um trabalho escravo. Porque essa menina, ela tem que ganhar pelo trabalho dela. Então, essa assistência médica que você está dando a ela, a roupinha que você compra, ela tem que comprar com o que ela ganhar. Ela tem que ganhar para ela comprar isso. Você tem que pagar a ela dignamente o salário de doméstica, assinar a carteira dela, para que ela possa recolher o INSS dela, para que ela possa se manter mais tarde. O olhinho dela só foi ficando maior. Aí depois no final ela falou assim, gente, olha só, se eu não estivesse conversando com você, eu ia continuar fazendo isso, que para ela estava tão feliz que ela estava ajudando a menina. Eu falei, olha, e está sendo bem-vindo, está sendo muito bem-vindo o que você está fazendo, você está dando uma oportunidade de vida a essa menina diferente, né, da que ela teria, mas por favor, não dê nada, não dê roupa, não dê nada, pague um salário justo e ensina essa menina a comprar as coisinhas dela, vai com ela, faz um plano de saúde para ela, que isso aí é uma coisa que você pode fazer. Você paga metade, ela paga metade, faz alguma coisinha para ela ter essa dignidade. Eu estou comprando a minha roupa e o alimento você oferece, porque isso aí é um direito que ela tem, né, como doméstica. Então, olha, ela falou assim, gente, eu não imaginaria. Eu falei, pensa se isso não é um trabalho escravo. Não é a sua intenção, mas é.
Então isso acontece muito nos dias de hoje, né? As pessoas vão em troca, às vezes assim, a pessoa vai fazer uma limpeza, chega uma pessoa pedindo uma coisa, o senhor limpa o meu quintal que eu lhe dou um prato de comida. Isso é um trabalho escravo também, porque ele tem que ganhar o dinheiro, limpa o quintal. Vai fazer uma limpeza no jardim, paga ele pelo que ele trabalhou, paga as horas de serviço para ele, ele vai lá no restaurante, vai comer o que ele bem entender. Ele vai comprar a comidinha dele. Né? Então a gente tem que pensar que não deixa de ser um trabalho escravo. É uma exploração. Essa menina não tinha a menor intenção, tanto que rapidinho ela resolveu essa situação. Né? E ela estava há pouco tempo na casa dela, mas que bom que ela entendeu, né? Porque muita gente ia achar que não, que estava muito bom assim, né? Trabalho escravo também é aquele pessoal que corta cano, né? Esse dia na televisão, fiquei impressionado. Coitados, eles são muito mal alimentados, eles não ganham nada quase, um horror, é muito triste. Isso é uma outra coisa, os patrões que não oferecem um material necessário de segurança, né? Roupas de segurança, isso tudo que acontecer é de responsabilidade do empregador. Mas olha só, não estou falando aqui pelas leis do mundo, não. Eu estou falando aqui pelas leis de Deus, pela consciência da pessoa, que mais cedo ou mais tarde vai lhe cobrar, com certeza. O trabalho é dínamo gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem. O trabalho é a coisa mais importante da vida da gente. Em termos de ação, de atividade, é o mais importante. É a manifestação da sabedoria, desde que o esforço se dirija à execução superior. Porque tem trabalho para o mal, né? Tem trabalho para coisas que não prestam. Então, realmente, a gente tem que pensar nisso. Segundo os espíritos, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Não resta dúvida, gente. Olha, o trabalho, junto com o trabalho do tempo, que o tempo trabalha a nosso favor, ou não, dependendo da gente, né? Outras dores, da perda, né? De tudo. Alguém que perde uma pessoa querida, né, deve continuar no seu trabalho, enquanto está trabalhando, botando a sua atenção, o tempo está fazendo o trabalhinho dele também, né, que o tempo se encarrega também de tudo, de todas as coisas, colocar as coisas no seu lugar. Então, o trabalho é junto da oração o mais eficiente antídoto contra o mal. Uma pessoa que está trabalhando, ela está colocando a atenção dela em algo que ela esteja fazendo, não importa, né, o que ela esteja fazendo. É um hobby, não é nada que eu esteja ajudando outra pessoa. Estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa. Ela está com a atenção dela voltada para aquilo ali. A cabeça está ocupada. Cabeça vazia é a oficina do diabo. As pessoas antigas já falavam isso, e é verdade. Né? É a oficina do diabo. A cabeça vazia, gente, o que ocorre? A gente, quando fica ali no ócio, não quer fazer nada, as influenciações são fato. Isso a gente já falou, que a gente não se livra delas. O que acontece é que nem toda influenciação se torna uma obsessão. Agora, com as pessoas que vivem com a cabeça desocupada, a influenciação facilmente se torna uma obsessão. Porque a gente fica ali, e os espíritos vão se aproveitando, a cabeça está vazia, eles vão preenchendo com uma porção de bobagem, os inferiores, né? Os superiores vão nos ajudar a desenvolver algum trabalho. Então, é importante que a gente leve em consideração isso. Corrige as imperfeições do ser, né? A pessoa vai trabalhando, ela vai se desenvolvendo, não só na parte material, quanto também na espiritual. E disciplina a vontade da pessoa. Né? A gente tem que obedecer no trabalho, a gente tem que obedecer horários, a gente tem que se submeter às imposições do chefe. Isso tudo vai burilando as nossas arestas, né? Vai diminuindo a nossa arrogância, vai fazendo que a gente se desenvolva, sem contar o trabalho que a gente tem que fazer para poder ser um bom trabalhador, né? Um bom funcionário, porque tem funcionários e funcionários. Aqueles que ficam com um esforço e que fazem um trabalho legal, eles estão sempre à frente, né? Estão sempre fazendo a diferença. Existem funcionários e funcionários. Alguns dão muito certo,
na mesma área. E outros, né, o ponto de vista